Vamos a essa notícia que me deixa triste, porque eu estou enrolando, porque eu não gosto de falar. Não gosto. Mas eu vou lhes dizer. A morte do empresário Clériston da Cunha, conhecido como Clezão, completa 1 ano hoje. Preso por conta dos atos do 8 de janeiro, Clezão morreu aos 46 anos depois de sofrer um mal súbito na Papuda, em Brasília. O presídio não tinha equipamentos médicos para atendê-lo, conforme relatório da Defensoria Pública do Distrito Federal. E, além disso, o resgate levou 40 minutos para chegar. Laudos médicos enviados ao STF no início do ano passado, ou seja, 11 meses antes da sua morte, já tinham alertado o ministro Alexandre de Moraes, o sanguinário, para os graves problemas de saúde de Clezão. Até por isso, a Defensoria solicitou ao ministro, por diversas vezes, a soltura do empresário. Mas Moraes não acatou o pedido e sequer apreciou o parecer da Procuradoria-Geral da República pela liberdade condicional, para que ele pudesse fazer os tratamentos médicos adequados, ou na sua casa, ou num hospital da rede SUS, no qual ele já fazia esses tratamentos. Isso aconteceu, senhores, no dia 20 de dezembro de 2023. Eu estava em Nova York nesse dia. De novembro. 20 de novembro de 2023, eu estava em Nova York. Eu fiquei chocado com esse caso. Eu voltei para o Brasil alguns dias depois e procurei a família do Clezão. E me ofereci para cuidar deste caso criminal. Porque, afinal de contas, isso é um crime danado. O Clezão, e por mais que o Toffoli tente impedir o acesso à justiça, eu continuo recorrendo. E continuarei recorrendo até que se esgotem todas as instâncias e eu precise ir ao Tribunal Penal Internacional em Roma. Onde eu sou cidadão e posso fazer uma bela sustentação sobre isso. Mas eu vou esgotar todos esses meios. O Clezão, quando ele foi detido, foi preso, encarcerado no dia no dia 8 de janeiro de 2023. Ele estava saindo do trabalho, fazendo o trajeto de volta para casa e passou para ver o que estava acontecendo na Praça dos Três Poderes. Foi recolhido na Baciada. Recolhido na Baciada, não teve direito à audiência de custódia, que é aquela que acontece dentro das 24 horas entre a prisão em flagrante e a audiência de custódia. Se passou de 24 horas, a lei manda liberar. Liberou? Não. Todos se tornaram presos políticos, porque todo traficante no Brasil tem direito à audiência de custódia. E todo aquele que não tem é liberado. Mas esses brasileiros foram tratados piores do que traficantes. Pois bem, depois aconteceu uma custódia fajuta, e nessa custódia fajuta, proibiu-se de que pessoas fossem falar de casos de saúde, por exemplo. Mas o fato é que a médica no SUS, que atendia o Clezão no SUS, quando ele foi encarcerado, já mandou o registro dele, porque ele tinha doenças pré-existentes a 8 de janeiro. Ele já tinha um estado de saúde delicado. E isso foi apresentado pela médica, carimbado pela médica. E quando isso acontece, o que manda a lei brasileira? Hoje eu estou muito professor, mas desculpem. Não, tá ótimo. A lei brasileira, ela diz o seguinte: o juiz não pode aplicar prisão preventiva em estabelecimento carcerário
aquele que tem um estado grave de saúde que possa atrapalhar o seu tratamento médico. Ele tem que obrigatoriamente aplicar alguma das medidas cautelares de liberdade provisória alternativas à prisão preventiva. Então tá aí a primeira ilegalidade do Moraes. Segunda ilegalidade do Moraes. Quando a pessoa é presa preventiva, primeiro foi não ter audiência de custódia. Segundo foi transformar em preventiva sem audiência de custódia e sem requisito previsto no Código de Processo Penal. Perigo da liberdade e materialidade da conduta delituosa, porque não tinha nada contra o Clezão. Terceiro, pôr preventivo em quem estava doente como o Clezão. Quarto, o juiz que dá a prisão preventiva ele tem a obrigação de 90 em 90 dias rever, a pedido do advogado do preso, se subsistem as condições da prisão preventiva. De 90 em 90 dias, os advogados do Clezão pediam: olha, o senhor tem que fazer a revisão. Passou 90, passou 80, passou 90, passou 180, passou 270. E o Alexandre de Moraes não viu nenhuma dessas peças. Não cumpriu nenhum desses prazos. E, na última petição, a PGR ainda pôs um parecer dizendo: olha, nesse momento nada justifica mais a prisão preventiva desse homem. Aliás, reconheceu o risco de morte. O Ministério Público, através da PGR, apresentou isso. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Juntando com todos esses prazos e a manifestação da PGR, passaram-se 300 dias. E Alexandre de Moraes sentou. Não vou dizer que ele não viu o processo, porque eram muitos, porque à Polícia Federal ele respondia. À Polícia Federal ele fazia requisições nesses autos. Então não via porque não quis. E outra, a lei manda e ninguém pode dizer que não desconhecia a lei. Mas 300 dias sem que ele fizesse nada, o Clezão morreu. E seriam mais dias se Clezão continuasse vivo, torturado. E a lei de abuso de autoridade diz: o juiz ele tem que responder a esses pedidos de soltura ou de liberdade provisória dentro de prazo razoável. Responder, não é nem aceitar. Pode até denegar, mas ele tem que analisar dentro de prazo razoável. E a PGR do senhor Paulo Gonet diz que 300 dias é prazo razoável. Ele está dentro do prazo razoável, porque não é a mãe dele. Se fosse a sua mãe, você não diria isso. Então, o Clezão morreu. E o STF nega a justiça, a viúva e as 2 filhas do Clezão.